No sertão, onde a lei era comprada em réis e a fé servia de desculpa, um coronel amarrou uma velha, acendeu uma tocha e decidiu que o medo valia mais que justiça. Lampião estava ali. Não chegou depois. Viu a própria avó queimar viva, ouviu a carne estalar e aprendeu que o fogo não mata só o corpo, marca o destino. Naquele dia não nasceu um bandido, nasceu uma vingança que o sertão jamais esqueceu. Aqui começa o tempo do cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão de Pernambuco já acordava arretado naquele dia. O sol nem tinha subido direito e o chão de terra batida já queimava o pé de quem se atrevesse a andar descalço. Entre a caatinga rala, mandacaru torto e pedra quente, Lampião e seus homens estavam camuflados, arrodeando a pequena vila nos arredores de Vila Bela, que mais tarde chamariam Serra Talhada. Não era ataque, não era emboscada, era vigia, era cuidado, era pressentimento ruim, desses que dão um aperreio no peito e não deixam a gente sossegar. Lampião, ainda novo, mas já com o olhar invocado de Caba da Peste, estava ali montado, parado, sem dizer palavra. Ao redor dele, seus cangaceiros cochichavam baixo, cheios de poeira no sovaco, roupa suja de estrada, mói de dias sem descanso. Ninguém ria, ninguém fazia fuxico. O silêncio estava pesado, encabulado, como se o sertão estivesse prendendo a respiração. Oxente, alguma coisa estava errada. Lá embaixo, perto das casas de taipa, um alvoroço começou. Gente correndo, mulher gritando, menino chorando. Lampião estreitou os olhos. Não diga... Aquilo não era arrumação de feira nem briga de bêbado de pé de cana. Era coisa de coronel. E quando o coronel se mexe, alguém sempre se lasca. O homem que mandava naquela terra apareceu cercado de jagunço. Terno claro suado, bota engraxada, chapéu bem posto, a cara dura de quem nunca levou uma lapada da vida. Mandava e desmandava com dinheiro em réis, favor comprado e medo espalhado. Atrás dele vinha uma velha amarrada, puxada pelo braço como se fosse um bicho qualquer. Pequena, magra, cabelo branco preso num pano simples. A avó de Lampião. Na hora, o mundo deu uma travada. Lampião sentiu o corpo gelar mesmo com aquele sol danado rachando a cuca. Vixe Maria! Era ela, a velha que ensinou a rezar, que benzia com ramo de arruda, que chamava ele de meu bichim quando a fome apertava. A mainha do sangue dele, a raiz. Os cangaceiros perceberam na hora. Um deles levou a mão pro rifle, outro cuspiu no chão, nervoso. Capitão! Alguém sussurrou. Lampião levantou a mão devagar, mandando parar. Não era hora. Se descesse agora, era a morte certa para ela. O coronel sabia disso. Cabra safado. A velha foi amarrada num tronco seco bem no meio do terreiro. O coronel começou a falar alto, pra mói de gente ouvir. Acusava, apontava, inventava pecado. Dizia que aquela velha acobertava bandido, que alimentava cangaceiro, que merecia castigo para servir de exemplo. Falava de lei, falava de Deus, falava bonito, como quem já tinha ensaiado aquilo na frente do espelho. Um jagunço trouxe a tocha acesa. Naquele instante, Lampião sentiu algo quebrar por dentro. Não fez barulho, não gritou, só sentiu. Um estalo seco, feito madeira rachando. O coronel pegou a tocha com gosto, sorriso torto no canto da boca. Chegou perto da velha, bem devagar, como quem saboreia o momento. Ela levantou o rosto. Não chorou, não pediu. Olhou em volta, olhou o céu branco de sol e depois, como se soubesse, olhou direto para o mato onde Lampião estava escondido. Os olhos dela encontraram os dele, mesmo de longe. Ave Maria! O fogo encostou primeiro na roupa. O cheiro subiu rápido, pano queimando, carne ardendo. A velha gemeu baixo, mas não gritou.
mordeu os dentes. O coronel aproximou mais a chama, gostando do que via. Os jagunços riam nervosos. O povo assistia calado, encabulado, com medo de respirar. Lampião sentiu as pernas quererem ir sozinhas. Tô lascado. Se desse um passo, ela morria mais rápido, mas morria. Se atirasse, era um desmantelo de bala e sangue. Ele ficou ali, parado, tremendo por dentro, os dedos cravados na cela, a boca seca, o coração batendo feito zabumba em festa de São João. A velha aguentou. O fogo subiu. O cheiro ficou insuportável. Alguns viraram o rosto. O coronel não. Ele chegou perto do ouvido dela, disse alguma coisa que ninguém ouviu. Ela então falou, com a voz fraca, mas firme, atravessando o terreiro e o tempo. Deus está vendo, fi. Foi a última coisa. O corpo cedeu. O fogo fez o resto. O coronel jogou a tocha no chão, satisfeito, e virou as costas como quem termina um serviço qualquer. Mandou os jagunços dispersarem o povo. A vila voltou a respirar, mas era um ar sujo, pesado, cheio de culpa. No mato, ninguém falou nada. Os cangaceiros olhavam para Lampião, esperando ordem, esperando reação. Ele desmontou devagar, tirou o chapéu, ajoelhou no chão quente, pegou um punhado de terra e fechou a mão com força, deixando escorrer pelos dedos. Ali não nasceu um ataque, ali nasceu uma promessa. Lampião se levantou com o rosto duro, seco, transformado. O fogo tinha apagado no terreiro, mas tinha acendido dentro dele. Não era raiva solta, dessas que fazem o cabra se perder. Era coisa mais funda, coisa que não passa. Coisa que espera. Ele montou de novo, olhou para os homens e falou baixo, sem grito, sem bravata. Não é hoje, mas vai ter dia. Os cangaceiros entenderam. Um por um, se afastaram em silêncio, arrodeando a vila, sumindo na caatinga. O sertão voltou a parecer o mesmo, mas já não era, porque naquele dia o fogo não matou só uma velha. Ele marcou o começo do tempo do cangaço. O dia seguinte nasceu quieto demais. Quieto daquele jeito desconfiado, que não é paz, é medo se escondendo. A fumaça já tinha sumido do terreiro. O tronco queimado ainda fumegava de leve, mas ninguém falava no assunto. Em Vila Bela, o povo acordou cedo, abriu porta, varreu o chão, foi cuidar da vida como se nada tivesse acontecido. Mas todo mundo sabia. Oxente sabia demais. O coronel não perdeu tempo. Antes do sol esquentar de vez, mandou espalhar dinheiro. Réis contados, embrulhados em pano, passando de mão em mão. Pro comerciante, pro dono da venda, pro sacristão, pro cabo da volante, pro matuto mais influente da redondeza. Ajuda, ele dizia, para manter a ordem. Ordem de cabra safado. Quem recusava, recebia aviso. Quem aceitava, baixava a cabeça. Tu é besta quem acha que no sertão daquela época justiça andava sem dinheiro. Ali, o que mandava era quem tinha ruma de réis no bolso e jagunço com o dedo coçando no gatilho. Lampião e os homens já estavam longe, seguindo pelos caminhos de pedra, trombando o vento seco no rosto. Andavam sem pressa, mas atentos. Pararam num lajedo alto, de onde dava para ver o povoado pequeno, feito brinquedo esquecido no chão. Ninguém falou nada por um tempo. Só o som do couro rangendo, do cavalo bufando e do vento passando por entre os espinhos. Foi Volta Seca quem quebrou o silêncio. Capitão, o povo vai se calar. Lampião não respondeu de imediato. Cuspiu no chão, pensativo. Não se cala porque quer, se cala porque está encurralado. Eles desceram mais para o sul, passando por feiras miúdas, arrumação simples, gente vendendo farinha, rapadura, pedaço de carne seca. Lampião misturava-se no meio do mói de gente, chapéu baixo, olhar atento. Ouvia cochicho, escutava fuxico mal acabado. Ninguém falava da velha diretamente, mas o nome do coronel vinha sempre acompanhado de silêncio comprido. Num canto de feira, um velho comentou baixinho, achando que ninguém ouvia. Foi castigo. Outro retrucou encabulado. Castigo é o inferno. Aquilo foi crueldade. Um terceiro cortou logo.
Se avexe não, macho véi. Cuidado com a língua. Lampião ouviu tudo. Aquilo doía mais que a cena do fogo. O silêncio comprado. A covardia repartida. Não era só o coronel. Era o sistema inteiro, bem engraxado, rodando em cima do medo e da fome. À noite, o bando armou pouso perto de um riacho raso, água pouca, mas suficiente para molhar a garganta. Sentaram em volta do fogo baixo, sem cantoria, sem riso. Cada cangaceiro tinha sua história atravessada por coronel, por traição, por promessa quebrada. Um perdeu irmão, outro perdeu roça, outro perdeu mulher, tudo na base da peia, da ameaça, do dinheiro mandando calar. Lampião mexia o fogo com um galho, encarando as brasas. Vixe Maria, fogo de novo. Mas agora ele entendia. O fogo do coronel queimava rápido e deixava cinza. O dele precisava queimar devagar. No outro dia, começaram a mexer onde doía mais. Não foi bala, não foi ataque direto, foi inteligência. Interromperam passagem de gado, sumiram com o animal de coronel que andava sem guarda, assustaram um tropeiro que levava encomenda grande. Sempre sem matar, sem deixar rastro claro. O sertão começou a cochichar. Oxente, disseram que foi Lampião. Não diga, mas ninguém viu. Esse homem tá arretado. O coronel sentiu no bolso, e dinheiro, quando começa a faltar, faz o homem tremer mais que ameaça. Mandou chamar jagunço, mandou reforçar guarda, mandou perguntar em tudo quanto é canto. Mas o sertão agora fechava a boca. O mesmo povo que aceitou os réis agora se fazia de abestado, dizendo que não sabia de nada, que não viu nada, que não tinha certeza de coisa nenhuma. Lampião sabia que aquele jogo era longo. Não tinha pressa. Cada pequena perda era uma lembrança. Cada prejuízo era uma visita invisível. O coronel começava a entender que o fogo que ele acendeu tinha vento próprio. Numa tarde quente, o bando passou por uma vila pequena onde tinha festa de santo. Banderola, sanfona, cheiro de comida, buchada fervendo em panela grande. Lampião parou para olhar de longe. Pensou na avó. Pensou na fé simples dela, na reza baixinha, na vela acesa toda noite. Aquilo apertou o peito, mas também deu direção. Ele virou para os homens e falou firme: não vamos virar bicho igual a eles. Nosso peso vai ser outro. Os cangaceiros assentiram. Eles sabiam, não era só vingança, era a resposta. Enquanto isso, o coronel rezava mais do que nunca. Dava esmola, mandava celebrar missa, citava a Bíblia na mesa do jantar. O Senhor é meu pastor, dizia, com a mão suja de culpa. Mas nem toda reza compra silêncio da consciência. À noite, sozinho, ele lembrava do olhar da velha. Aquele olhar sem medo. Aquilo começou a perseguir. Primeiro de leve, depois pesado. O dinheiro ainda comprava gente, mas já não comprava paz. E Lampião, sem aparecer, começava a chegar. O sertão sentia. O coronel acordava cedo desde menino, hábito antigo de quem sempre gostou de mandar antes do sol esquentar. Naquela fase, acordava ainda mais cedo, não por disciplina, mas por aperreio. Dormia mal, sonhava pior ainda. Quando abria os olhos, a primeira coisa que fazia era alcançar a Bíblia grande, de capa grossa, que ficava em cima da mesa de cabeceira, do lado do revólver. Fé e bala, tudo misturado, como sempre foi no sertão. Sentava na beira da cama, limpava o suor da testa e começava a ler em voz alta, como se as palavras fossem cerca contra o medo. Salmo para cá, versículo para lá. Falava de castigo divino, de obediência, de fogo do inferno. Oxente. Falava bonito, mas o peito continuava embromado. Na sala grande da casa grande, a mesa de madeira vivia posta farta. Carne seca, queijo, café forte, pão grosso, tudo em abundância, enquanto do lado de fora o povo contava grão de feijão. O coronel comia pouco agora, mastigava devagar, distraído, olhando para o nada. Às vezes o cheiro de comida misturava com outro cheiro que insistia em voltar.
fumaça, pano queimado, pele. Ele empurrava o prato encabulado e mandava chamar o capataz. Como anda o movimento? O homem coçava a cabeça, desviava o olhar. Devagar, coronel, uns tropeiros não quiseram passar. Por quê? Disseram que tão com medo. Medo. Aquela palavra começou a trocar de dono. Na vila, o coronel ainda era tratado com respeito forçado. Chapéu tirado, cabeça baixa, silêncio comprido. Mas Lampião e seus homens já tinham deixado marcas invisíveis. Nada grande, nada espalhafatoso, pequenas ausências, um cavalo que não voltou, um pagamento atrasado, um aviso sussurrado na porta da venda. Lampião seguia observando tudo de longe. Parava em lugar alto, de onde dava para ver estrada, curral, casa grande. Não precisava se mostrar. O nome dele já fazia o trabalho. Os cangaceiros circulavam feitos sombra, sempre juntos, sempre atentos. Quando passavam por alguma vila, ouviam conversa atravessada, fuxico mal contado. Dizem que o coronel anda rezando demais. Égua. Reza não apaga coisa que já queimou. Se avexe não, que isso vai acabar mal. Numa dessas paradas, um beato se aproximou do grupo, reconhecendo Lampião mesmo sem ele dizer quem era. Olhos fundos, barba rala, Bíblia debaixo do braço. Capitão, a fé desse homem é de boca para fora. Lampião olhou firme. Fé que só aparece quando o medo bate, não sustenta ninguém. O beato assentiu, meio trêmulo. Ele usa a palavra de Deus para justificar coisa feia. Eu sei, respondeu Lampião. Minha avó também sabia. A lembrança voltou pesada. A imagem dela amarrada, o fogo chegando devagar. Lampião apertou o punho. Não falou mais nada, mas o silêncio dele dizia tudo. Enquanto isso, o coronel começou a misturar religião com paranoia. Mandou benzer a casa, chamou o padre, acendeu vela em tudo quanto é canto. Mandou colocar imagem de santo nos corredores, espalhou crucifixo nos quartos. Mas à noite, quando ficava sozinho, era pior. Qualquer estalo virava ameaça, qualquer sombra virava gente. Uma noite, jurou ter visto uma velha parada no corredor. Pisca o olho, não tinha nada. "Tô é besta", murmurou passando a mão no rosto. Tentou rezar, mas a voz saiu falhada. A Bíblia escorregou da mão e caiu aberta no chão, bem numa página que falava de julgamento. Ele fechou rápido, como se aquilo pudesse acusar. Lampião não precisava mandar recado direto. O próprio sertão fazia isso. Um jagunço pediu demissão. Outro foi embora, sem avisar. Os mais novos começaram a se embromar, inventar doença, evitar ronda noturna. "Capitão Lampião tá por perto", diziam, e ninguém queria trombar com ele no escuro. Numa missa de domingo, o coronel tentou mostrar força. Chegou montado, cercado de homens armados. Sentou na primeira fila, Bíblia na mão, cantou alto. O povo assistia quieto, mas diferente. Não era mais medo puro. Tinha algo misturado ali. Desconfiança, cansaço, raiva engolida. O padre falou de perdão. O coronel assentia, sério. Mas quando levantou os olhos, encontrou vários olhares duros, secos. Gente que lembrava do tronco queimado. Gente que lembrava da velha. Aquilo deu um nó na garganta dele. Lampião ficou sabendo dessa missa ainda no mesmo dia. Um vendedor de rapadura contou tudo, cheio de cuidado. "O homem tá com o juízo meio desmantelado, capitão." Lampião apenas respondeu, "Tá começando." À noite, o bando parou num canto mais fechado, longe de estrada. O fogo era baixo, quase apagado. Os cangaceiros conversavam pouco. Lampião puxou assunto, coisa rara. "Vocês sabem por que ele não dorme?" Ninguém respondeu. Porque todo homem que usa Deus para justificar crueldade acaba ouvindo a própria consciência gritar. O vento soprou mais forte, espalhando a fumaça. Lampião olhou para as brasas e sentiu que ainda não era hora de aparecer. O castigo precisava amadurecer. Igual fruta verde, se colhe antes, amarga. O coronel, naquela mesma noite, acordou gritando. Sonhou com fogo de novo.
Com a velha olhando sem acusar, só olhando, acordou suado, coração disparado, pegou o revólver, apontou para o escuro. Nada, só o silêncio. Mas o silêncio já tinha dono. E Lampião seguia chegando, mesmo sem ser visto. O sertão não dá descanso para quem carrega a lembrança ruim. Ele cobra. Cobra no calor, na sede, no silêncio da noite. Lampião sentia isso na pele enquanto o bando seguia pelos caminhos tortos entre Pernambuco e Alagoas, sempre arrodeando vilas, evitando o volante, vivendo do que o chão dava e do que o destino arrancava. Mas havia coisa que nem o passo firme, nem a arma carregada resolviam. Era o aperreio do peito. Às vezes, quando a noite caía mais mansa e o vento dava uma trégua, Lampião se afastava um pouco do fogo e ficava só, olhando o escuro. Os homens respeitavam. Sabiam que ali não era hora de conversa nem de fuxico. Era o capitão lidando com coisa antiga, daquelas que não se contam fácil. Ele lembrava da avó não só no dia do fogo, mas nos dias simples, do café ralo dividido, da reza antes de dormir, da mão calejada passando no cabelo dele quando a fome batia. Lembrava do jeito dela falar baixo, de chamar ele de meu lampiãozinho, de dizer que homem sem palavra não vale o chão que pisa. Aquilo tudo agora pesava mais que cartucho. E não era só ela. Antes do cangaço engolir tudo, Lampião tinha conhecido amor. Amor desses que nasce no sertão sem fazer barulho, num olhar atravessado, num sorriso tímido na beira da cerca. Rapariga simples, filha de gente pobre, mas de riso fácil e coragem quieta. Sonharam pouco, porque no sertão quem sonha demais se lasca cedo. Ainda assim, sonharam. A violência levou isso também. Promessa quebrada por bala, por perseguição, por nome sujo espalhado em boca de coronel. Amor perdido não vira ódio de uma vez. Primeiro vira silêncio, depois vira dureza. Lampião endureceu ali, camada por camada, feito couro curtido no sol. Os cangaceiros sabiam disso porque carregavam coisa parecida. Cada um tinha sua perda. Um falava pouco da mulher levada por soldado. Outro evitava mencionar o pai morto por peia injusta. Um terceiro tinha cicatriz no rosto de traição antiga. No bando, ninguém precisava explicar demais. Um olhar bastava. Numa noite de lua fraca, enquanto comiam farinha com pedaço de carne seca, um dos homens comentou, meio sem jeito: "Capitão, o povo diz que nós só sabe matar." Lampião mastigou devagar. "O povo diz muita coisa, mas não sabe o que a gente perdeu." Lampião levantou os olhos. "E nem precisa saber, quem perdeu sabe." Houve um silêncio pesado. Depois alguém jogou mais lenha no fogo. A chama subiu um pouco, iluminando os rostos marcados, suados, cheios de pó. Aquilo não era bando de doido. Era arruma de homem empurrado para a margem. Enquanto isso, o coronel tentava fingir normalidade. Mandava preparar festa pequena, chamava gente importante, distribuía bebida. Queria mostrar força, mostrar que ainda mandava. Mas o clima era outro. Conversa travada, riso falso, olho desconfiado. Ninguém ficava até tarde. Ninguém bebia demais. Todo mundo queria ir embora cedo. Lampião ficou sabendo dessas tentativas por boca de quem passava informação sem perceber. Um vaqueiro comentou na venda. Um mascate deixou escapar. Tudo chegava aos ouvidos certos. Lampião não se alegrava, não sentia prazer, sentia confirmação. "Ele tá perdendo o chão", disse um cangaceiro. "E quem perde o chão tropeça", respondeu Lampião. Nessa fase, Lampião começou a mudar o jeito com os homens. Não ficou mais duro, mas mais atento. Cuidava para ninguém exagerar, para ninguém fazer crueldade gratuita. Quando algum se invocava demais, ele cortava logo. "Não é assim que a gente resolve. Se fizer igual, vira igual." Alguns estranhavam, outros entendiam.
A dor dele tinha virado regra, não escrita, mas sentida. Numa passagem por uma vila pequena, Lampião viu uma velha sentada na porta, parecida demais com a avó. A mulher o olhou sem medo. Tu é Lampião. Ele não negou. Vi o que fizeram com tua gente, ela disse baixinho. Lampião engoliu seco. Que Deus te guie para não se perder, completou. Aquilo ficou ecoando. Deus, guia, perda, tudo misturado. Naquela mesma noite, Lampião sonhou. Não foi pesadelo. Foi lembrança. A avó sentada num banco baixo, olhando para ele, sem ferida, sem fogo. Não falava nada, só olhava. Ele acordou com o peito apertado, mas com uma certeza estranha. O caminho que ele escolhesse agora ia ecoar longe. Do outro lado, o coronel começava a sentir o peso da solidão. A casa grande parecia maior, vazia demais. A Bíblia já não confortava. O dinheiro não trazia sossego. As noites eram longas. Cada barulho parecia passo. Cada sombra parecia gente. Lampião não precisava correr. O tempo estava trabalhando para ele. E o sertão, que tudo vê, começava a cobrar não só o crime, mas a covardia de quem fingiu não ver. O próximo passo se desenhava sem pressa, mas sem volta. O cerco não ia ser de bala, ia ser de consciência. E quando isso começa, não tem reza nem dinheiro que dê jeito. O sertão aprende rápido quando o vento muda. Antes mesmo de alguém avisar, já se sentia no ar que a maré tinha virado. Não foi barulho de tiro nem tropel de cavalo. Foi ausência. Ausência de passagem, de notícia, de favor. Lampião tinha decidido apertar onde mais doía, sem fazer estardalhaço, sem dar motivo para volante se encher de coragem. O coronel começou a perceber primeiro no bolso. Um carregamento de couro que nunca chegou. Um lote de gado que sumiu na estrada entre Floresta e Cabrobó. Um pagamento atrasado vindo de gente que sempre correu para agradar. Oxente, coisa errada estava acontecendo. Mandou chamar capataz, gritou, ameaçou, deu peia em quem não tinha culpa. Nada adiantou. Lampião e os homens se moviam feito sombra. Nunca ficavam muito tempo no mesmo canto. Dormiam pouco. Andavam muito, sempre arrodeando as rotas que alimentavam o poder do coronel. Não roubavam do pobre, não mexiam com quem já estava lascado. O alvo era certo, o recado silencioso. Num entardecer quente, um vaqueiro foi encontrado amarrado numa cerca, sem ferimento, só com um aviso escrito num pedaço de pano. Esse caminho não serve mais. Não tinha nome, não tinha ameaça direta. Só constatação. A notícia correu ligeira, feita rastilho seco. É Lampião. Não diga. É ele sim, macho véi. Só ele faz assim. O coronel mandou reforçar guarda, espalhar jagunço pelas estradas, prometer dinheiro para quem desse informação. Mas o sertão se fechou. A mesma gente que antes corria para entregar vizinho, agora se fazia de desentendida. Não sei. Não vi. Tava dormindo. O medo tinha trocado de lado. Lampião observava tudo com paciência de quem aprendeu cedo que pressa é coisa de quem não pensa. Subia em Lajedo Alto, ficava olhando as estradas vazias, os currais silenciosos, a casa grande cada vez mais isolada. Os cangaceiros começavam a entender o plano completo. Capitão, o homem está cercado sem ver cerca, disse um deles admirado. Lampião deu um meio sorriso curto. É assim que se faz. Para quando ele perceber, já está tarde. Numa feira em Tacaratu, o coronel tentou reagir. Mandou espalhar que ia pagar bem por qualquer pista. Réis, brilhando na mesa da venda, chamando a atenção. Mas ninguém se aproximou. O dinheiro ficou ali, esquecido, feito coisa amaldiçoada. Um comerciante chegou a cobrir as moedas com um pano, como se não quisesse nem olhar. A raiva começou a subir. O coronel bebia mais, xingava mais, desconfiava de todo mundo, brigou com aliado antigo, acusou jagunço fiel, dispensou gente por paranoia. A casa grande virou um ninho de desconfiança.
Lampião soube disso numa conversa atravessada, num canto de estrada. Um sujeito comentou, meio rindo, meio com medo: "O homem tá brigando com a própria sombra." Lampião respondeu seco: "Sombra acompanha quem anda no escuro." O cerco avançava também na cabeça. À noite, o coronel não conseguia mais dormir direito. Mandava acender lamparina, deixava a porta trancada, revólver sempre à mão. Ouvia coisa onde não tinha. Um galo cantando virava aviso. Um estalo na madeira virava ameaça. Certa madrugada, acordou certo de que tinha alguém no quintal. Pegou arma, saiu suando frio. Não tinha ninguém. Só o vento batendo na cerca. Mesmo assim, voltou para dentro tremendo, encabulado, sentindo que o chão já não era firme. Lampião, por outro lado, mantinha o controle do bando com mão firme, não deixava exagerar, não permitia crueldade. Quando um mais novo se invocou e quis tocar fogo num curral, ele cortou na hora. Num é assim. Quem faz isso é ele. A gente faz diferente. Os homens respeitavam. Sabiam que aquele silêncio calculado era mais pesado que bala. Cada dia sem ataque direto aumentava o medo do coronel. Cada noite tranquila demais era uma tortura. O povo começou a comentar em voz baixa: "Lampião não tá vindo para matar. Então ele tá vindo para quê? Para fazer o homem sentir." Numa tarde abafada, um mensageiro do coronel tentou sair às pressas para a cidade maior, buscar apoio. Foi interceptado no caminho. Não apanhou. Não foi roubado. Só voltou com o cavalo solto e um recado preso na cela: "Volta para casa, aqui acaba." O coronel rasgou o papel com raiva, mas a mão tremia. Pela primeira vez, entendeu que não tinha para onde correr. A proteção que sempre teve estava escorrendo pelos dedos, feito areia seca. Lampião observava tudo de longe, com o rosto fechado. Não sentia alegria, sentia peso. Sabia que aquele jogo não tinha volta. O cerco invisível estava completo. Agora era esperar o homem quebrar por dentro. Numa noite sem lua, o bando parou num alto, olhando as luzes fracas da casa grande ao longe. Lampião desmontou, fincou o pé no chão e falou baixo, quase para si: "Agora ele vai começar a entender." Os cangaceiros ficaram em silêncio. O vento passou entre eles, levando poeira, levando cheiro de coisa antiga. O sertão, testemunha de tudo, parecia concordar. O cerco não tinha cerca, não tinha muro, não tinha arma apontada, mas já não deixava saída. E quando o medo não encontra caminho, ele começa a comer por dentro. Quando o medo cria perna, ele aprende a andar sozinho. Não precisa de convite nem de empurrão. Ele entra pela fresta, senta no canto e toma conta da casa. Foi assim com o coronel. Durante o dia, ainda vestia pose, falava grosso, tentava mandar. Mas à noite o homem se encolhia feito bicho acuado. A casa grande já não dormia. Lamparinas acesas até de madrugada, porta trancada, janela fechada mesmo no calor danado. Os poucos jagunços que ainda ficaram montavam guarda sem vontade. Olho arrego, mão suada no rifle. Qualquer estalo fazia o dedo coçar. Qualquer sombra parecia gente se mexendo. O coronel acordava no meio da noite com o coração disparado, certo de ter ouvido passos no terreiro. Levantava apressado, botava a cabeça pela fresta da janela, respirando curto. Nada. Só o vento batendo na palha seca. "Tu é besta", murmurava, mas não convencia nem a si mesmo. Lampião sabia disso. Sabia porque o medo sempre deixa rastro. Um tropeiro contou que o coronel agora dormia vestido. Um vaqueiro comentou que ele não soltava mais o revólver nem para comer. Outro disse que o homem rezava alto, feito quem tenta espantar coisa ruim. O bando continuava sem aparecer. Nenhuma bala, nenhum ataque direto. Só presença invisível. Às vezes, um cavalo surgia solto perto da casa grande. Às vezes, um cachorro uivava a noite inteira olhando para o mato. Às vezes, uma lamparina apagava sozinha, sem vento nenhum, nada sobrenatural, tudo possível,
tudo suficiente. Numa dessas noites, o coronel sonhou com fogo de novo. Mas não era como antes. No sonho, a chama não queimava, só iluminava. Iluminava o rosto da velha, parado, firme, olhando para ele sem dizer palavra. O olhar era pior que qualquer grito. Ele acordou gritando, suado, sentando na cama de supetão. "Água!" berrou. Ninguém respondeu. Os criados tinham ido embora aos poucos, um por um. Uns por medo, outros por vergonha. Só restava um ou dois, que demoraram a aparecer, tremendo. Lampião, naquela mesma noite, estava parado num alto de serra com seus homens. Olhavam de longe as poucas luzes da casa grande piscando na escuridão. O silêncio ali era tão grande que dava para ouvir o próprio sangue correndo no ouvido. "Capitão", cochichou um cangaceiro. "É hoje?" Lampião balançou a cabeça. "Não ainda." Ele sabia que o homem precisava cair sozinho primeiro. Medo que vem de fora ainda dá para enfrentar. O que nasce por dentro, não. No dia seguinte, o coronel tentou reagir. Mandou tocar sino da capela, chamou o padre às pressas, pediu bênção, confessou pecados pela metade, falava de arrependimento, mas sempre justificando. "Eu só cumpri ordem", dizia. O padre escutava, sério, mas não dizia muito. Também tinha medo. Na saída da capela, o coronel sentiu os olhares. Já não eram de submissão, eram de julgamento. O povo não falava, mas olhava diferente. Aquele silêncio era pesado, acusador. O homem sentiu um arrepio subir pela espinha. "Eles sabem", pensou. "Eles estão do lado dele." À noite, mais uma surpresa. Um objeto apareceu pendurado no portão da casa grande, um pedaço de pano queimado, preso com arame. O coronel empalideceu. Reconheceu na hora. Era tecido parecido com o vestido da velha. Não tinha bilhete, não tinha ameaça escrita, não precisava. Ele mandou arrancar aquilo aos gritos, xingando todo mundo. Mas depois que ficou sozinho, sentou numa cadeira e ficou olhando para o chão por um tempo longo demais. O peso bateu de vez. O que ele tinha feito não estava mais escondido. Não estava mais enterrado no silêncio. Lampião não comemorou quando soube. Apenas fechou os olhos por um instante. O jogo estava indo exatamente como tinha que ir. Os cangaceiros sentiam a tensão crescer. Alguns ficavam inquietos, querendo ação. Outros entendiam o plano. Lampião mantinha o controle com poucas palavras. "Se avexe não. O medo está fazendo nosso serviço." Numa madrugada sem estrela, o coronel ouviu um som claro no quintal. Passos. Não eram do vento, eram firmes, cadenciados. Ele levantou, pegou o revólver e abriu a porta de supetão. O quintal estava vazio, mas no chão, bem no meio, alguém tinha riscado com carvão uma frase curta: "Quem queima, lembra." O homem caiu de joelhos ali mesmo. O revólver escorregou da mão. Começou a suar frio, respirando curto, sentindo o mundo girar. "É ele!" sussurrou. "Ele está aqui." Lampião não estava, mas estava em tudo. O medo agora andava solto dentro da casa grande. Entrava nos quartos, sentava à mesa, deitava na cama. O coronel não mandava mais. Pedia, suplicava, falava sozinho. Às vezes gritava com ninguém, outras vezes chorava baixo, encabulado. O sertão observava, o povo observava, e Lampião esperava, porque quando o medo começa a andar de noite, ele não volta mais para o lugar de onde saiu. Ele cresce, se espalha e cobra cada lembrança escondida. E o próximo passo não seria invisível, seria sentido por todos. O sertão muda de jeito quando o medo muda de dono. Não faz alarde, não anuncia. Só acontece. Primeiro é no olhar, depois é no passo. E quando se vê, o silêncio já não é mais obediência, é decisão. Foi assim nos arredores da casa grande. O povo continuava calado, mas agora o silêncio tinha espinha dura. Na feira de floresta, as conversas começaram a ganhar outro tom. Ainda baixas, ainda cautelosas, mas firmes. Um vendedor de farinha comentou, sem olhar para os lados:
Antigamente, a gente calava por medo dele. Outro respondeu, ajeitando o chapéu. Agora a gente cala porque escolheu. Ninguém riu, ninguém discordou. O coronel sentiu isso antes de ouvir. Sentiu quando tentou comprar mais silêncio com réis e ninguém apareceu. Sentiu quando mandou chamar um aliado antigo e o homem mandou dizer que estava doente. Sentiu quando percebeu que já não era avisado sobre nada. As estradas falavam entre si e não passavam recado para ele. Lampião observava de longe. Não precisava se aproximar. Sabia que o povo, quando para de abaixar a cabeça, vira muralha invisível. Os cangaceiros começaram a notar a mudança também. Um agricultor deixou água escondida perto do caminho. Uma mulher avisou em sussurro que a volante tinha passado cedo. Um matuto apontou trilha mais segura sem perguntar nada. "Capitão, o povo está do nosso lado", disse um deles admirado. Lampião respondeu sério. "O povo está do lado da dignidade. A gente só abriu o caminho." Na vila mais próxima, o coronel tentou reagir com bravata. Mandou espalhar que Lampião era desmantelado, que não passava de bandido, que iria acabar morto. Falou alto, fez discurso, ameaçou. O povo escutou calado. Mas quando ele virou as costas, ninguém repetiu nada. As palavras dele morreram ali mesmo, no pó do terreiro. À noite, a casa grande parecia menor. O coronel andava de um lado para o outro, embromado, sentindo o peso do isolamento. Já não tinha a quem dar ordem. Os poucos jagunços que restavam evitavam olhar nos olhos. Sabiam que aquilo estava acabando. Não sabiam como, nem quando, mas sabiam. Lampião decidiu se deixar sentir mais perto. Não aparecer, mas deixar rastro claro. Um cavalo apareceu amarrado perto da cerca. Uma marca de bota no chão molhado do poço, um cigarro apagado no tronco da árvore. Coisa simples, coisa possível, coisa que faz a cabeça trabalhar. O povo percebeu. O coronel percebeu. A diferença era que o povo respirou aliviado e o coronel quase não respirava. Numa noite abafada, sem vento, ele saiu para a varanda e olhou para o escuro. Pela primeira vez, falou alto, como se alguém estivesse ouvindo. "Eu posso pagar. Diga quanto quer." A voz saiu fraca, rachada. O sertão respondeu com silêncio. Lampião soube disso por boca torta, na manhã seguinte. Um vaqueiro contou rindo nervoso. "O homem está conversando com o nada." Lampião assentiu. Quando o poder acaba, o homem fala sozinho. Os cangaceiros começaram a ficar inquietos. O cerco moral estava completo. O povo já tinha escolhido. Faltava só o momento certo de aparecer. Lampião sentia isso no corpo, igual bicho sente mudança de tempo. Sabia que não podia errar agora. Um passo fora e tudo podia se perder. Numa manhã cedo, o coronel tentou sair escondido para pedir ajuda em cidade maior. Arrumou pouca coisa, montou a cavalo, escolheu o caminho torto. Não chegou longe. O cavalo empacou, não andou. O homem insistiu, deu peia no animal, xingou. Nada. Voltou suado, nervoso, com a sensação de que até o sertão tinha decidido barrar a fuga. Lampião não mexeu um dedo. Não precisou. Na vila, um grupo de homens se reuniu na venda. Coisa rara. Não falavam alto, mas falavam firme. Disseram que não iam mais servir de recado, que não iam mais fingir que não viram. Que o que aconteceu com a velha tinha passado do limite. Ninguém citou Lampião. Não precisava. Quando o coronel soube, bateu com a mão na mesa, derrubando tudo. "Traidores!" gritou. Mas a palavra já não feria, já não mandava, já não assustava. Lampião, do alto de um serrote, olhava a casa grande com os olhos fechados por um instante. Pensava na avó. Pensava no fogo, pensava no que vinha depois. Não era alegria, era responsabilidade. O povo tinha parado de abaixar a cabeça. Agora ele não podia tropeçar. Virou para os homens e falou baixo, mas firme. "Tá na hora da gente aparecer, sem tiro, sem pressa." Os cangaceiros sentiram o peso daquelas palavras. Não era ataque, era encontro.
O sertão inteiro parecia segurar o fôlego, porque quando o povo muda de lado, não tem dinheiro, Bíblia nem jagunço que segure. E o próximo passo já não seria sombra, seria presença. O dia amanheceu abafado, desses que deixam o ar pesado e a pele grudenta antes mesmo do sol subir direito. O sertão parecia avisar que coisa grande ia acontecer. Desde cedo, o povo percebeu um movimento diferente. Não era correria, não era pânico, era expectativa, um silêncio espesso, cheio de sentido. Lampião decidiu aparecer do jeito mais simples possível. Sem ataque, sem gritaria, sem disparo para o alto. Ele e os cangaceiros desceram devagar pela estrada de terra, à vista de quem quisesse ver. Chapéu bem posto, cartucheira cruzada no peito, passo firme. Não vinham invocados, vinham decididos. Quando o primeiro homem do bando surgiu na curva, alguém murmurou: "É ele." Outro respondeu quase sem voz: "Oxente, é mesmo." A notícia correu ligeiro. Gente saiu de casa, ficou parada nas portas, olhando. Ninguém gritou, ninguém correu. Era como se o sertão inteiro quisesse testemunhar aquele momento. Lampião passou no meio do povo, sem olhar para baixo, nem para cima demais. Só seguia. Os cangaceiros vinham atrás, atentos, mas tranquilos. Na casa grande, o coronel soube antes mesmo de avisarem. Sentiu no corpo, um aperto no peito, uma fraqueza nas pernas. Tentou fingir firmeza. Mandou fechar portão. Chamou jagunço. Mas os homens se mexeram devagar, encabulados. Alguns nem apareceram. Lampião parou diante da porteira. Não gritou, não bateu. Apenas ficou ali, esperando. Os cangaceiros se espalharam um pouco, visíveis, mas sem apontar arma. Aquilo deixou o clima ainda mais pesado. O coronel espiou pela janela e reconheceu na hora. Aquele rosto ele já tinha visto antes, anos atrás, escondido no mato com o olho de menino ferido. Vixe Maria! O portão foi aberto com um rangido demorado. O coronel saiu. Vestia roupa simples, mas mal passada. Chapéu na mão, rosto suado. Não tinha mais pose, não tinha mais força. Só restava o homem e o que ele tinha feito. Lampião deu alguns passos à frente. Parou a poucos metros. Os dois se olharam em silêncio. Ninguém falou nada por um tempo que pareceu grande demais. O sertão segurava o fôlego. Foi o coronel quem quebrou o silêncio com a voz trêmula. "Tu veio me matar?" Lampião não respondeu logo. Olhou em volta, olhou a casa, olhou o chão. Depois, voltou os olhos para o homem. "Matar é fácil demais." O coronel engoliu seco. "Eu só cumpri ordem. Era o jeito." Lampião respirou fundo. "Ninguém manda queimar uma velha amarrada. Aquilo foi escolha." O homem tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu. Baixou a cabeça. As pernas tremiam. O povo, à distância, observava tudo. Ninguém se mexia. Ninguém interferia. Lampião deu mais um passo. A voz saiu firme, sem grito, sem ódio solto. "Tu lembra dela?" O coronel fechou os olhos por um instante. "Lembro." "Então tu já tá condenado." O homem levantou o rosto confuso. "Como assim?" Lampião fez um gesto curto com a mão. Um dos cangaceiros se aproximou e entregou uma pequena caixa de madeira, simples, sem enfeite. Lampião pegou e estendeu ao coronel. "Abre." As mãos do homem tremiam quando pegou a caixa. Abriu devagar. Dentro havia um pedaço de pano queimado e um terço simples, escurecido pelo fogo. O coronel reconheceu na hora. O rosto empalideceu. "Isso é para tu lembrar todo dia, quando acordar, quando tentar rezar, quando tentar dormir." "Tu vai me deixar vivo?" perguntou o coronel, quase sussurrando. Lampião assentiu devagar. "Vivo para lembrar, para carregar, para ser visto como o que é." O homem caiu de joelhos ali mesmo, no chão da própria casa. Chorou. Não era choro bonito, nem arrependido. Era desespero. Lampião olhou aquilo com o coração apertado, mas não desviou do caminho. Virou de costas,
Deu 2 passos. Parou e falou sem olhar para trás. Hoje acaba teu mando. O sertão já decidiu. Os cangaceiros começaram a se afastar junto com ele. Ninguém tocou no coronel. Ninguém falou mais nada. O povo abriu passagem em silêncio. Alguns homens tiraram o chapéu. Mulheres apertaram os lábios. Não era comemoração. Era fechamento de ciclo. O coronel ficou ali, ajoelhado, com a caixa nas mãos, sentindo o peso que nenhuma bala teria dado. O poder tinha acabado. O medo agora era só dele. Lampião e o bando sumiram na estrada como tinham chegado, sem pressa, sem alarde. O sertão voltou a respirar. Mas ninguém ali esqueceu, porque aquele encontro não terminou com tiro. Terminou com memória. Depois que Lampião virou as costas, o sertão não voltou ao normal. Voltou diferente. O coronel ficou ali, ajoelhado no chão quente, segurando a caixa como se fosse coisa viva. O povo começou a se dispersar aos poucos, sem comentário alto, sem riso, sem provocação. Cada um voltou para sua casa levando no peito a certeza de que algo tinha mudado de vez. O coronel se levantou com dificuldade. As pernas pareciam de algodão. Entrou na casa grande arrastando os pés como quem volta de um velório que não teve enterro. Colocou a caixa em cima da mesa, ao lado da Bíblia. Olhou para as 2 coisas por um tempo longo demais. Tentou rezar. As palavras não saíam. Quando abriu o livro, as letras pareciam embaralhadas. Fechou de novo, encabulado. Os dias seguintes foram de esvaziamento. Gente indo embora, empregado pedindo conta, jagunço sumindo de madrugada sem avisar. O dinheiro que ainda restava já não comprava obediência. Réis nenhum pagava o peso da vergonha. Na vila, ninguém mais abaixava a cabeça quando o coronel passava. Alguns nem olhavam. Outros olhavam firme demais. Na feira, o nome dele começou a ser dito em voz baixa, mas sem medo. Ali vai o homem que queimou uma velha. A frase corria simples, seca, sem adorno. Não era xingamento, era constatação. O poder, quando vira lembrança ruim, não se sustenta. À noite, o coronel continuava sem dormir. A caixa parecia chamar. Às vezes ele abria, só para confirmar que estava ali. O pano queimado, o terço escurecido, o cheiro antigo. Aquilo tudo voltava feito soco. Ele lembrava do dia do fogo com detalhes que antes tinha enterrado. A expressão da velha, o silêncio do povo. O menino no mato. Começou a falar sozinho. Primeiro baixo, depois alto. Discutia com o vazio. Justificava, negava, chorava. Eu só obedecia. Eu só obedecia. Repetia. Mas a frase já não convencia nem o vento. Lampião, longe dali, seguia com o bando por outras paragens. Não falava do assunto. Não precisava. Os homens percebiam que algo nele tinha mudado. Não tinha ficado mais leve, mas mais quieto, mais resolvido. O passado ainda doía, mas não sangrava mais daquele jeito. Capitão, disse um dos cangaceiros certa noite, o povo vai contar essa história. Lampião respondeu olhando para o fogo baixo. Que contem direito. O coronel começou a definhar, não de doença clara, mas de dentro para fora. Emagreceu, perdeu o brilho do olho, andava curvado. A casa grande ficou grande demais para ele. Andava pelos corredores como assombração viva, trombando em móveis, tropeçando no próprio silêncio. Certa tarde, tentou sair para a vila. Caminhou até a porta, parou, respirou fundo. O sol estava forte, o terreiro vazio. Deu 2 passos e voltou. Não teve coragem. Ficou preso na própria casa, feito bicho que constrói a própria jaula. O povo observava à distância. Ninguém se aproximava. Ninguém ajudava. Não era vingança, era consequência. O sertão devolvendo o que tinha recebido. Lampião passou por uma vila dias depois e ouviu alguém cantarolar uma cantiga nova, improvisada, falando de uma velha que não gritou e de um homem que caiu sem bala. Aquilo apertou o peito, não por orgulho, por responsabilidade. Sabia que aquela história agora não era só dele.
Enquanto isso, o coronel começou a adoecer de vez. Falava pouco, comia menos ainda. Passava horas sentado, encarando a caixa. Às vezes, segurava o terço queimado e chorava feito menino perdido. Outras vezes jogava tudo longe, revoltado, e depois ia buscar de novo, como quem não consegue largar a própria culpa. Numa madrugada, um criado encontrou o coronel sentado na sala, olhando para o nada, repetindo baixinho: "Ela me viu! Ela me viu!" O homem tentou falar, mas o coronel não respondeu. Só continuou, feito reza torta. Lampião não voltou para ver aquilo. Não precisava. Sabia que o castigo estava completo. Não tinha bala, não tinha faca, não tinha espetáculo. Só o peso de lembrar todos os dias. O sertão seguiu, a vida seguiu. Mas aquela história ficou plantada, igual semente dura, dessas que só brotam depois de muito tempo. O coronel virou exemplo silencioso, um aviso sem placa, e Lampião seguiu sendo Lampião, com seus erros, suas durezas, sua fama atravessada. Mas naquele episódio tinha escolhido um caminho que poucos escolhiam. A condenação não terminou naquele dia. Ela começou ali, e continuaria enquanto houvesse memória. O tempo passou como passa no sertão, devagar para quem sofre, rápido para quem observa de fora. A história do coronel e da velha não morreu com o silêncio da casa grande. Pelo contrário, espalhou-se feito poeira em dia de vento forte. Chegou em feira, em beira de estrada, em roda de conversa à noite, quando a lamparina é pouca e a verdade fala mais alto. Diziam que o homem ainda vivia, mas já não mandava. Que acordava cedo e sentava na varanda olhando o nada, com a caixa sempre por perto. Que às vezes falava sozinho, outras vezes rezava alto, pedindo coisa que ninguém escutava. Diziam também que o dinheiro acabou, que a influência murchou, que o nome virou peso. Não era lenda, era consequência. Lampião soube disso sem procurar saber. O sertão conta tudo para quem sabe ouvir. Bastava passar por uma vila, parar numa venda, escutar duas frases soltas: "Ele tá acabado. Num se recupera mais." Lampião ouvia e seguia. Não sentia prazer. Sentia fechamento. O bando continuou rodando, enfrentando o volante, escapando de emboscada, vivendo o cangaço como sempre foi. Duro, instável, perigoso. Lampião seguia sendo temido, respeitado, odiado por uns, defendido por outros. Nada disso mudou. O que mudou foi o jeito como aquela história específica passou a ser lembrada. Não falavam de tiroteio, não falavam de morte, falavam de uma escolha. Em algumas vilas, velhas contavam a história para as crianças como quem ensina cuidado. Teve um homem que podia matar, mas escolheu deixar o outro viver para lembrar. Os meninos ouviam quietos, tentando entender. Alguns perguntavam: por quê? As velhas respondiam: porque tem coisa pior que morrer. Lampião virou assunto em sermão de igreja, em conversa de feira, em cantiga improvisada. Não como santo, não como diabo, como o homem que carregava dor e decidiu não repetir o mesmo fogo. Isso confundia muita gente, e justamente por isso ficava. O coronel, meses depois, foi encontrado morto numa manhã silenciosa, sentado numa cadeira, de frente para a mesa, a Bíblia aberta e a caixa ao lado. Não tinha marca de violência, não tinha sinal de briga, só o rosto duro, os olhos abertos, olhando para frente como quem viu coisa demais. O povo comentou pouco. Não teve enterro grande, não teve reza coletiva. Cada um lidou do seu jeito. Lampião soube da morte numa tarde quente, parado à sombra rala de um juazeiro. Um homem contou em poucas palavras. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando a notícia acabou, ficou um tempo em silêncio. Depois montou no cavalo e seguiu. Não disse nada. Não precisava. Naquela noite, o bando armou pouso num lugar alto. O céu estava limpo, cheio de estrela. Lampião se afastou do fogo e ficou olhando o escuro. Pensou na avó, pensou no fogo. Pensou no menino que ele foi. Sentiu a dor, mas também sentiu algo diferente.
Não era alívio completo, era descanso parcial, desses que permitem seguir adiante. Os cangaceiros respeitaram o silêncio. Ninguém falou de vingança. Ninguém celebrou. Cada um entendeu do seu jeito que aquilo tinha sido um fim sem espetáculo. O sertão continuou ensinando. Com o tempo, a casa grande virou ruína. Telhado caído, parede rachada, mato tomando conta. Ninguém quis morar ali. Diziam que o lugar era pesado, não por assombração, mas por lembrança. O tronco queimado foi engolido pela terra, mas a história ficou. Lampião nunca voltou para aquele lugar. Não precisou. O que tinha que ser feito foi feito. A memória estava solta agora, andando sozinha, sem precisar dele. Anos depois, quando o nome de Lampião já corria grande, quando o cangaço virava lenda viva, alguém perguntou a ele numa conversa atravessada qual tinha sido o momento mais difícil da vida dele. Ele não falou de emboscada, nem de volante, nem de balas unindo. Respondeu simples: foi aprender a não virar o mesmo bicho que me feriu. Essa frase não saiu em jornal, não virou manchete, mas ficou. O legado daquela história não foi medo, foi aviso. No sertão, passou-se a dizer que poder sem limite cobra preço alto, que dinheiro compra silêncio, mas não apaga lembrança, que fogo pode destruir, mas também pode iluminar, dependendo de quem acende. Lampião seguiu sendo homem de guerra, de fuga, de enfrentamento. Não virou exemplo limpo, nem herói sem mancha. Mas naquele episódio, deixou um rastro diferente. Mostrou que até no cangaço havia escolha, e escolha pesa. O sertão guarda essas coisas do jeito dele, sem placa, sem livro, sem discurso. Guarda no jeito de falar, no cuidado ao lembrar, no silêncio que ensina mais que grito. A história da velha que não pediu clemência e do homem que não atirou virou parte desse chão. E até hoje, quando alguém pergunta por que Lampião virou o que virou, sempre tem um velho que responde baixo, sério, porque um dia queimaram o que ele mais amava, e ele decidiu não queimar o mundo de volta. Assim termina essa história. Sem tiro final, sem aplauso, só com o peso da memória andando pelo sertão.